hashtag 052, Apocalipse, estudando as profecias. Continuação, hashtag 051. Não pode haver dúvida de que a posição de Davi foi especialmente ordenada por Jesus, especialmente sustentada por ele. Já estudamos aqui que, já vimos tudo isso, só porque eu falei a palavra Davi aqui, Davi foi uma das reencarnações de Abraão, que foi Moisés, que foi Elias, que foi João Batista, e outros mais aí. Eu não vou falar os outros porque causa sempre um monte de polêmica, é muito difícil ficar aqui debatendo coisas inúteis, porque ou a pessoa acredita ou não. Ou a pessoa estuda e vê onde estão os fatos e procura entender, ou apenas ela fica duvidando. Tudo bem. Tem livre-arbítrio para tudo isso. Não tenho nada contra isso. Acho isso bom, normal, porque a dúvida é o princípio da sabedoria. Então, como eu falei aqui em Davi foi mais um desses que Jesus mandou para a Terra. Aliás, foi um dos primeiros super-anjos, um arcanjo, né? Jesus convidou para educar toda essa humanidade que Deus colocou nas mãos de Jesus para ele educar, humanidade que muitos de nós, né, já falimos em outros planetas, e como não chegamos lá a entender a mensagem do Cristo planetário, fomos excluídos de lá, transferidos para mundos inferior, como era o planeta Terra há milênios atrás, e estamos tendo nova oportunidade agora de entender o Cristo desse planeta, que é um espírito de poder sideral, um espírito que foi criado igual a nós e que já alcançou lá. Bom, então vou continuar aqui. Só fiz isso porque de vez em quando tem gente que entra aqui no meio do caminho e fica difícil entender certas coisas. Então espero que tenham paciência e vontade de aprender alguma coisa, né, com a gente, revendo vários das postagens que estão aí, porque é uma sequência, né? Pode não estar assim muito bem ordenada, didática, mas se a pessoa for com paciência lá e for vendo, e vai conseguir absorver muita coisa. Ou então, não veja nada, segue seu caminho em paz e vamos em frente. Bom, não pode haver dúvida de que a posição de Davi foi especialmente ordenada por Jesus e especialmente sustentada por ele. Davi era o tipo, o Cristo, o antitipo. No caso, entendam bem o que eu estou falando. O reinado de Davi vamos entender, um rei do planeta Terra, no planeta Terra, no mundo Terra, aqui, naquele povo. Bom, o trono e o reino de Davi sobre Israel, que hoje Israel já tem outro conceito, já expliquei aqui, está o princípio do reino do Cristo, sobre o povo. Então ele há de reinar sobre o trono de Davi, conforme a tradição judaica, porque seria o governante no planeta Terra, tá? Porque Jesus vai voltar, ele vai governar o planeta Terra. Não daquele jeito que veio da primeira vez, que ele veio com uma missão diferente. Agora ele vem para julgar, separar, como já começou a separação, né? Basta ver o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 3, versículo 32 e 33, como Cristo apareceu na pele dos descendentes de Davi, ao tomar a nossa natureza, e também chamado a geração de Davi. Isso tudo já foi explicado. Jesus não tem genealogia humana, não é nada disso, mas já foi tudo explicado, né? Isso aí foi mais para que o povo entendesse o surgimento de um espírito dessa grandeza infinita aí, né? Como representante de Deus na Terra, maior, né? Por isso que ele podia dizer, eu sou um com Deus. Bom, o rebento do trono de Jessé, basta ver o profeta Isaías. Então, Isaías, 4 séculos antes de Jesus aparecer pela primeira vez, no capítulo 11, versículo 10, comparando ao Apocalipse, que diz no capítulo final deste livro, capítulo 22 do Apocalipse, versículo 16,
eu sou a raiz e a geração de Davi. Tá? Vamos entender o simbolismo disso tudo. Porque Davi é muito inferior a Jesus. Mas vamos entender isso porque esse contexto foi lançado nos milênios, né? Desde Moisés para cá, para entender isso tudo. Então, houve várias épocas e várias concepções. Hoje nós já estamos muito mais adiantados do que quando começou tudo isso lá atrás. Então a gente já pode entender isso pelo lado espiritual da coisa. Bom, e assim, estabelecida a sua relação com o trono de Davi e mostrado seu direito de governar sobre o trono de Deus, havia razão para se lhe confiar a abertura dos 7 selos. Venceu, Jesus venceu. Esta palavra venceu indica que o direito de abrir o livro foi adquirido por sua vitória, ganha em algum conflito anterior, é lógico, claro. Jesus veio aqui passar por uma humilhação imensa para o espírito daquela grandeza. Assim o vemos em algumas passagens subsequentes deste capítulo. A própria cena que se segue nos leva à grande obra do Cristo como Redentor da humanidade e ao derramamento do seu sangue para a remissão de pecados, para a salvação de todos os homens. Nesta obra esteve sob os mais ferozes ataques de Satanás, que significa a reunião de toda essa ignorância humana, que muitas das vezes tem um representante ali, outro lá. Qualquer indivíduo que está contra as leis divinas é um satanazinho, que é a condição humana, sobre o homem ignorante. O homem ignorante é Satanás. A mulher ignorante é Satanás. E até é Satanás. E há crianças que são verdadeiros satanazinhos, porque também são espíritos velhos que reencarnam ainda, né, com muita ignorância dentro dela e ainda muito revoltado, trazendo muita coisa de outras vidas que foram perversos, maus, e muitos deles nascem daquelas maneiras todas que nós precisamos relatar aqui. Mas Jesus suportou as tentações da condição humana, sofreu as agonias da cruz e venceu a morte, porque 3 dias depois de crucificado ele volta e passa 40 dias e 40 noites pregando os apóstolos. E daí que surgiu a coragem dos apóstolos de continuar o cristianismo, senão eles tinham sumido. Ressuscitou Jesus, vitorioso da morte e do sepulcro, assegurou o caminho da redenção. Numa palavra, Jesus venceu, triunfou. Isto é muito parecido com o triunfo extraordinário do novo mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o amor que nós um dia teremos que viver, o amor do Cristo. Estamos aí aprendendo. E João olha então para o leão da tribo de Judá, contempla um cordeiro no meio do trono, dos 4 seres vivos e dos anciãos, cordeiro como tendo sido morto. Quanto a essa expressão, no meio do trono, Bunkius traduziu assim: olhei para o espaço intermediário, isto é, entre o trono e os 4 animais, ou criaturas viventes, e no meio dos anciãos estava um cordeiro pequeno. Ele já traduziu diferente. No centro da cena estava o trono do Pai, e no espaço aberto que o rodeava estava o Filho, apresentado pelo símbolo de um cordeiro morto. Em redor estavam os santos que tinham sido remidos. Vamos continuar na próxima hashtag.